Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 22 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Então falando aqui do dólar setup da regra de cloração do Renko, e que a gente teve hoje, já teve menos troca de cor, tá? Comparando com outros dias aí para trás. Um dia que, no geral, o dólar criou mais tendência que índice, mas infelizmente não vi muita oportunidade, preferi ficar de fora. Estou um pouco receosa de operar esse dólar ultimamente. Eu acho que porque eu estou um pouco calejada com o índice, aí eu estou com receio de operar dólar, porque dólar acaba sendo mais caro, né? Mas falando do Renko aqui, a gente teve a primeira cor, né? A gente não faz nada, e aí teve a troca para compra. Aqui teria dado os 15 pontos. Essa venda aqui andou bastante, foi boa, 22 pontos. Venda seria mais interessante no dólar hoje porque estava esticado em tempo gráfico maior. Isso eu ressaltei no estudo semanal. Então eu não caçaria operações de compra aqui. Tanto é que essa compra que estivesse entrado teria pago uns 7 pontos. Essa venda aqui andou mais. Então a gente vê que as vendas estavam andando mais na parte da manhã. Compra, estopou, venda, estopou, compra, estopou. Até que chegou a andar mais um pouquinho aqui, mas aí começou ruído de novo, estopou, estopou, estopou. E aí depois andou mais um pouco. E aí a única compra realmente que foi mais relevante no dia foi essa aqui de quase 25 pontos e depois começou os ruídos. Aqui eu cheguei por volta de 9h15. Infelizmente, graficamente aqui, eu tava esperando até por um gap melhor. Queria que o gap tivesse aberto abaixo da média de 80. Infelizmente não abriu. Infelizmente não abriu abaixo da 80, mas ok. Setup do IFR já estava acionado desde o primeiro minuto da abertura. É um setup já agressivo. Eu não sou de operar, mas paga bem. Realmente tem que ser para os corajosos. E aqui a gente não teve então esse gap que eu queria. Foi um gap então de exaustão normal. Por que exaustão? Porque realmente esticou, né? Sexta-feira aqui fez um movimento esticado, está esticado em tempos gráficos maiores. Caçar compra eu não vou caçar. Movimento aqui de abertura, infelizmente, não teve Fab 4, não teve gap dinâmico com pullback. Setup da VWAP eu poderia pensar, mas se fosse para venda. Infelizmente, no início do dia, não demonstrou força vendedora VWAP. O movimento fez aqui o meu quase fechamento de gap. Já testando ajuste, já voltou forte. Eu não vejo nada que ser feito nessa região, infelizmente, nessa abertura. Começou a cair de forma esticada. Aqui nessa região poderia sim a média de 200 respeitar. Pensar em reversão aqui é inútil praticamente, porque eu não vou caçar compra se está esticado em tempo gráfico maior. Mesmo que esteja esticado aqui nos 5 minutos, eu não vou caçar compra, por causa do tempo gráfico maior está esticado no movimento comprador. Faz um pullback agressivo, região de trap zone. Essa média 200 aqui está importante, ela está em tendência, ela tende a travar e ficou travando o preço. Então a gente vê que por mais que tenha caído de uma forma bem travada. Então aqui ficou bem tenso aqui nessa região. Fez como se fosse um pullback de lado. Um pullback de lado caindo meio derivando também. Mesmo se eu quisesse entrar, infelizmente não foi acionado. Candle feio, então não teria feito nada nessa região. Depois começou a confirmar e realmente uma deriva. Ficou travado aqui, tentando romper. E ainda não chegou nessa região desse fundo importante, que era o fundo que eu comentei do estudo semanal, que de teoria de Dow é um fundo aqui relevante. E aí, se eu marcar a retração do dia anterior, a gente vê que era a região de 61 de retração também. Então, estava travando em torno dessa região. Só que estava caindo. Realmente, o movimento aqui ancorado e caindo. Por mais que tenha sido uma queda um pouco feia. Fez aqui um pullback de novo na média. Infelizmente, 9 praticamente cruzou a 20. Então, vejo aqui uma fraqueza em relação à média de 9 e 20. Acabou criando aqui a última pernadazinha de queda. Depois só começou a correção. Mas vejam que a correção começou a criar muito candle de rejeição e doji no meio do caminho, doji, rejeição, 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 doji, rejeição, rejeição. Ficou muito travado aqui. Depois, mas foi subindo aos trancos e barrancos aqui, muita dificuldade, travado. E aí depois praticamente ficou sem tendência aqui. Deixa eu fechar aqui o meu Telegram. E aí o movimento ficou travado, praticamente nada a ser feito aqui no final do dia, tá? Então o movimento aqui recuou, fez um recuo até forte, um recuo que respeitou aqui a região de retração, mas fechou muito feio. E o jeito como fechou aqui vai interferir também para amanhã. E já falando aqui que eu vejo para amanhã, como que a gente tem que se preparar, ainda mais, infelizmente que eu não vou poder estar aqui nas primeiras horas, que eu vou estar em Belo Horizonte. Então o que a gente pode esperar aqui? Olhando o tempo gráfico maior agora primeiro, diário. O diário do dólar tá fazendo um movimento que eu tava até comentando que eu queria que fizesse. Que não rompesse, né? Fizesse aqui um topo menor e
confirmasse um topo duplo, mas claro, tá muito longe para confirmar topo duplo. O candle de hoje fechou aqui praticamente um inside candle, um doji, dentro das máximas e mínimas de sexta-feira. Isso é muito perigoso, porque aqui, pelo jeito como o candle fechou, um candle de rejeição dessa forma, amanhã pode talvez formar uma barra ignorada, um movimento de alta, tá? Então a barra de hoje foi bem feia, espero que isso não aconteça amanhã, essa barra feia. Espero que esse seja um movimento mais de queda, focado mais para queda do movimento, tá? Mas tem grande probabilidade de ficar travado. Por que eu acho que pode ficar travado? Porque aqui nos 60 minutos está querendo formar até um oco, tá? Já temos o primeiro ombro, o segundo ombro que fez na sexta-feira, e hoje está querendo fazer o segundo ombro. É importante, então, que a máxima não seja rompida, porque senão esse oco vai ser todo descaracterizado. Enfim, aqui é uma região importante da linha do pescoço. Vejo que tem um favelo gap aqui embaixo para preencher. Por isso que o movimento vendedor eu acho que é mais interessante. Só que em relação às médias aqui, nós estamos com as médias um pouco embaralhadas, tá? E aí, falando em relação aos 5 minutos aqui, deixa eu passar para esse tempo gráfico. Oxi, peraí. Nossa, deu zoeira total aqui no meu gráfico, peraí. E aí, voltando aqui, deu pau aqui no gráfico, então. Aqui falando dos 60 minutos, tem essa questão do oco, tá? Atenção pro macro aí que pode vir a fazer, só que aqui é a região de trava. Linha do pescoço também. Vou deixar marcado também para esse topo aqui. Então, o preço pode sim trabalhar dentro dessas regiões, então pode ficar um pouco travado para amanhã. Ainda mais que nem tem notícia relevante amanhã, tá? Então, mostrando aqui nos 5 minutos, ainda mais que fechou em torno da média de 200, com as médias demais aqui todas sem tendência, a gente, infelizmente, nós não temos amanhã, logo na abertura, médias em tendência, tá? Então, região importante aqui, essa do dólar. E aí, falando em relação ao índice aqui, setup da regra de coloração do Renko. Aqui, infelizmente, houve pouca troca de cor, tá? Houve pouca, não, tô ótima hoje de raciocínio. Pouca troca de cor, mas as trocas que fizeram, infelizmente, não foram interessantes no geral. Teve muito ruído. Então, dá pra ver aqui, olhando no geral, que houve trocas, mas trocas que não andaram tanto porque não foi um dia de tendência interessante. Então, a primeira cor que teria que talvez entrar, no caso, seria essa venda, só que lembrando, vendas em tempo gráfico maior, índice, não está interessante, está esticado, está sobrevendido. Então, compra seria mais interessante. Tanto é que essa venda aqui não teria andado tanto, 120 pontos. Essa compra também não teria dado, essa venda também não, e aí essa compra até andou um pouquinho, mas não tanto. Essa venda aqui andou os 300 pontinhos, não tanto também. Estopou, e aí deu aqui um movimento 350 mais ou menos, não andou tanto, e aí já era praticamente parte da tarde, já demorou uma eternidade para andar esses blocos aqui. Então, no geral, não achei interessante, movimento muito travado. Isso reflete também no gráfico de candles, estava horrível. E aqui no gráfico de candles, então, nós não tivemos um gap abrindo acima do 80, igual eu estava esperando para o dólar, não aconteceu também no índice. O macro segue esticado, então assim, por mais que eu espero uma correção maior para o índice de queda, o movimento que caiu aqui no dia 18, dia 19, esticou, tá? Esticou bastante, chegou de forma esticada, e aí pensar em vendas aqui nessa abertura, essas primeiras horas, não seria interessante. A gente tem um long leg doji, que eu sempre falo, quando nós temos o primeiro candle do dia, um long leg doji, marca da máxima e mínima, Marcela me lembrou disso. Olhei o candle, nem reparei esse detalhe, mas também não estava fazendo nada nessa região, porque as médias estavam sem tendência, embaralhadas, trap zone, em torno do ajuste, uma bagunça aqui. Mas a gente vê que realmente a máxima e mínima do primeiro candle respeitou por boa parte da manhã, até que por volta de umas 11 horas tentou romper. Aqui nessa região, estava até comentando que poderia, pelo Wyckoff, né, ser um acúmulo aqui, acumulando para tentar puxar, ter força, né, para romper essa média de 200, a média que está em tendência. Só que aí, na hora que começou a dar indicação de rompimento, deu esse candle aqui. Meu dedo coçou para entrar nesse candle. Não entrei, porque a regra, infelizmente, aqui, operar em torno dessa média de 200 com tendência tende a gerar muito stop. Então, não fiz compra, não fiz nada. Sem falar também que eu estava vendo topo, e poderia estar formando aqui uma LT. Deixei de fazer qualquer operação aqui, o movimento tentou romper a média de 200, fez pro back ruim. Não vou fazer nada de operação, a gente vê que tá testando muito a média 9, não tá subindo com força. Acaba sendo um rompimento falso, volta para a região aqui da VWAP. Movimento horrível, realmente confirmou aqui uma LT. E aí ficou, depois, esse zigue-zague. Aqui foi horrível, olha que região horrível.
vários candles de rejeição com volume muito fraco, em torno da média 200, não saindo em torno dela da região, né? Formando aqui uma outra LT, formando aqui também esse range. Então, quase uma hora aqui praticamente, ou mais do que isso, ficou nessa região com range muito curto. Não vejo nada ser feito nessa região. E aí praticamente fechou nessa região das médias aqui, com todas elas também sem tendência. Então, tanto o índice quanto o dólar fazendo um movimento de fechamento muito parecido com as médias aqui sem tendência. E aí, falando do tempo gráfico maior aqui do índice, olha que loucura. Ah, eu acho que eu já descobri o que é isso aqui, o que pode ser. É porque eu estava com juros e agrupamentos ativos, por causa que eu estava analisando, né, Vale, Petro, etc. ontem. Aí, já arrumei. Olha que loucura por causa disso. 60 minutos aqui. Enquanto o dólar tá com cara de oco, o índice tá com cara de okoi. Então, mas um okoi que, sinceramente, tá meio fraco, hein? Esse segundo ombro aqui pra querer subir tá meio fraco. De médias aqui, a gente vê que a média 20 tá tentando ancorar pra jogar o preço pra baixo, pra jogar mais, né? O diário aqui é normal esse repique por causa da média 20. Então, é uma área que tá com cara que vai ficar travado. Até o Vlad falou isso ontem no estudo dele. Tem muita probabilidade do índice começar a travar nessa região. E aí, por causa disso, eu acho interessante a gente marcar esse topo aqui agora, porque pode realmente o preço ficar travado dentro dessas duas regiões aqui de caixote que eu tenho. Detalhe que hoje o movimento foi muito fraco, muito fraco mesmo. Então, atenção para amanhã. Esse topo, esse fundo, médias. Na abertura eu não tenho médias aqui em tendência. Acho bem difícil de ter algum gap relevante amanhã, porque notícia não tem, tá? Relevante. A gente estava esperando até um movimento muito forte, né? Muita gente esperou. E aí o mercado vem, surpreende e não faz bosta nenhuma, né? Então, a questão da desistência do Biden. Pessoal, dólar R$6, não sei o que, índice vai cair. Aqui, não andou nem 900 pontos. Eu acho que só não bateu o recorde aí, porque eu acho que aquele dia horrível chegou a andar uns 700 pontos, eu acho, agora não tô lembrando. Mas hoje foi um range muito ruim, gente, muito ruim. 800 pontos, máximo e mínimo. Então, um dia que muita gente esperava grande volume, não teve nada de volume praticamente. E aqui falando em relação à notícia confirmando, né, que hoje não teve muita coisa, não, na verdade não teve nada. Amanhã também não tende a ter, tá? Vendas de casas usadas 11 horas não é de movimentar. Fora isso, um dia muito tranquilo aqui. Lá fora, o mercado também complicou, porque nosso EWZ, é como se fosse o Ibov dolarizado, também está fazendo uma região como se fosse meio lateral. E tem a média de 200, que eu estava comentando que essa 200 está em tendência, então o preço ficou bem travado para tentar romper, não conseguiu romper ela ainda. Nós temos aí uma região aqui, que desenho feio, hein? Aqui, esse fundo, essa região desse fundo aqui respeitando, parece até um triângulo descendente. De qualquer forma, topos aqui descendentes, região da média 200, tende a ficar travado, infelizmente. O S&P hoje estava até subindo, mas depois ficou horrível também. Então não foi só aqui, o mercado lá fora também ficou horrível. O dólar também ficou ruim, tá? Muito feio. E aí, falando em relação ao tempo gráfico do diário, então, o S&P lá fora, o volume até foi alto, até foi interessante, foi esse candle, deixa eu confirmar aqui, esse candle, o volume até foi interessante, mas um candlezinho 1, 2, 3, ancorado, repique aqui da média 20. O DXY, que é o dólar, um movimento muito parado, grande, não teve grandes coisas lá. O EWZ nosso, olha aqui que horrível, esses últimos 3 dias, está um do lado do outro. O VIX, hoje, calmaria total, calmaria aqui total mesmo. Então, o mercado não reagiu com euforia, pânico, em relação à desistência do Biden. Aquilo que eu comentei, talvez já estavam precificando essa questão, né? Petróleo, tranquilo. O ouro aqui, tranquilo também. Então, eu sinceramente não esperava tanta tranquilidade assim. Me surpreendeu essa tranquilidade, parecendo que o mercado realmente ligou o foda-se para o que aconteceu no final de semana. Então, me surpreendeu nesse ponto. Deve ter surpreendido muito mais outras pessoas que esperavam movimentos maiores. Então, o dólar até andou muito, mas o índice não. Mas falando de variação, o dia até foi correlacionado, tá? Se for ver, DIs aqui estavam bem negativos, teve aqui mais de 1% alguns. Então, no caso, tende a jogar dólar para baixo, índice para cima, mas graficamente não foi fácil de ver esse índice subindo. Foi uma subida caindo, horrível, mas o futuro acabou fechando positivo, até muito mais do que o Ibov, tá?
E o dólar que chegou a cair bem. Aqui nós tivemos IFNC conseguindo segurar, a Vale ficou no 0 a 0 e Petro infelizmente acabou puxando. Então, ok de correlação, só realmente não foi fácil aqui de encaixar boas operações. E vamos ver como que vai ser o dia de amanhã, espero que seja menos pior do que hoje. Porque, e na minha opinião, eu estou achando que nessas últimas 2 semanas estão sendo bem difíceis e nós estamos entrando na terceira semana, começando ruim também. Então, particularmente, não fiz nada hoje. Vamos ver como que vai ser o dia de amanhã.